Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia. Nós já temos quórum para começar os nossos trabalhos, para começar a fala dos oradores. Mas aconteceu, eu só queria pedir uma coisa. Na verdade, são nove falas, mas várias pessoas pediram para dividir a fala. Então, portanto, eu vou dividir a fala 2 minutos e meio para cada um, tá? Dos que fizeram isso. Então, primeira oradora, conselheira Juliana Alves. Bom dia, bom dia. Bom, me chamo Juliana, né? Sou conselheira universitária aqui pela bancada discente, faço parte do Correnteza, estou como diretora de Políticas Públicas para a Juventude da UEE. E, na verdade, eu queria, trazer uma fala aqui mais no sentido do que aconteceu nas últimas 2 semanas, né? Na verdade, os últimos 2 meses. Não é a primeira vez que setores, né, pessoas, utilizam a imagem da nossa universidade para poder, né, desqualificar o que a gente desenvolve, de manchar a imagem que a gente construiu. A nossa universidade é uma das universidades que está no ranking nacional, né, em educação de universidades públicas. E nós precisamos sempre lembrar disso, né? Por quê? Há um exato mês atrás, até coloquei isso 2 meses atrás, eu coloquei isso no último conselho universitário, em que a universidade não poderia deixar que pessoas filmassem os espaços dela, invadisse a nossa universidade, como foi no direito, ou como foi a filmagem dentro do DCE, e dissesse que a universidade é aquilo. E não é. E na semana acadêmica, ocorreu um problema, né? Eu estava passando em frente ao DCE e a mesma pessoa que sempre aparece lá e filma, tentou me filmar. Pediu para o assessor dele me filmar, quando eu perguntei por que se ele era a pessoa que tinha filmado o DCE. E acho que esse problema que teve comigo, que a gente teve que parar na delegacia, fui para o ML, enfim, ele não aconteceu porque eu era uma pessoa, uma cidadã passando em frente ao DCE. E ela aconteceu porque, claramente, eu era uma estudante da universidade. Então, eu queria propor aqui que a gente, em conjunto aqui, como a gente realizou, né, aquela assembleia comunitária que foi aprovada aqui como algo institucional, que a gente realizasse no dia 13, na quarta-feira que vem, um ato da universidade de desagravo em defesa da universidade pública. Porque a gente não pode deixar que pessoas como essa manchem a nossa universidade. A gente trabalha muito na semana acadêmica. A gente apresentando, eu mesmo na quarta-feira da semana acadêmica, eu tinha acabado de levar os estudantes do Henrique Lage para poder conhecer a Escola de Arquitetura e o campus da Praia Vermelha. Na segunda-feira da semana acadêmica, estava eu realizando uma atividade com o Movimento Popular de Luta por Moradia dentro do meu curso. Então, a gente trabalha muito para que a universidade seja um espelho para a sociedade, que a gente desenvolva o que a sociedade precisa. E faça desse espaço um espaço de todos. E aí, nesse sentido, eu queria propor isso, que a gente realizasse esse ato de desagravo em defesa da universidade pública, porque é exatamente nesse momento onde as universidades estão sendo atacadas, onde tem uma perspectiva de aprovar o futuro, porque não esquecemos, companheiro, a gente aprovou aqui a rejeição. Mas essa semana mesmo, de um dia, da noite para o dia, foi aprovado o fim da estabilidade do serviço público. Numa calada da noite. Então, o que eles não vão fazer para destruir a universidade que a gente construiu? Então, nesse sentido, a gente acha que é muito importante ter essa questão. Para também não deixar de falar, está em pauta novamente o processo de uma professora da Letras, né, que tem alegado perseguição. Eu, no período onde eu fui conselheira do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a gente tratou desse assunto. Tratou com a representação do centro acadêmico, tratou com a representação
do coordenador do curso, certo? E nós achamos que não tem condição nenhuma de agora, depois que aprovou que a matrícula dessa professora, né, vai ser invalidada, que agora existe uma carta de acusação de perseguição. A gente sabe que tem determinados locais, é verdade, mas não dá para ser isso uma cartada para poder agora a gente repensar o que foi debatido nas câmaras, nos conselhos passados. Então, nesse sentido, a gente acha que também não tem condição nenhuma disso aqui ser revisto, porque já foi debatido em todos os espaços da universidade. Dentro do curso, fora dele, dentro dos conselhos, essa matéria já foi debatida. Exatamente, é o item 5 da pauta. Então, eu acho que essa questão ela é fundamental. Por último, para terminar aqui bem rápido, a gente vai realizar um encontro de estudantes no dia 10, no domingo, na Unirio. E hoje, infelizmente, não chegou aqui nossa galera do interior, porque não tem passagem, não tem transporte, etc. Tem uma dificuldade financeira. Então, a gente vai passar aqui um copinho, quem puder ajudar, né, com o que puder, né, o que tiver sensibilidade para poder ajudar, a gente vai passar um copinho para poder trazer a galera pelo menos alguma representação do interior para o nosso encontro do Correnteza Estadual, que vai ser esse domingo. Então é isso, gente. Obrigada a todos. Sigamos a luta aí. E a nossa participação aqui ela é fundamental. Conselheiro Lucas Giovanni. Bom dia, meu nome é Luca, sou militante da UJC, estudante do curso de Filosofia. Eu acho importante a gente lembrar, né, já se passaram 2 meses que isso aconteceu, mas a gente teve aquela situação grave, onde que a gente encaminhou aqui para a criação de recursos para a polícia estar atuando dentro da universidade, visto que até mesmo como a Juliana ressaltou agora, né, a gente tem essas pessoas que entram aqui na universidade para filmar os estudantes, acusarem a universidade, denegrirem a imagem e que se usam da imagem da polícia militar para ter alguma defesa de estarem fazendo isso e mancharem a imagem da universidade. A gente não pode permitir que a polícia entre aqui, haja com truculência com o estudante, como aconteceu na defesa da qualificação do Witzel, e consiga sair impune, agredindo estudante, prendendo os estudantes na escadaria do prédio, e ainda outros que vêm gravar vídeos e acusar a universidade de ser um antro de doutrinação ou qualquer coisa desse tipo, porque a gente sabe que aqui dentro da universidade a gente possui ensino de qualidade, que a gente consegue investir, a gente consegue criar tecnologia. Então é importante nesse momento a gente ter visão de que a gente não pode simplesmente ter permissão clara para a PM estar aqui atuando só quando ela bem entende e acabar pegando um monte de aluno, criando provas e forjando elas, né, para estar aprendendo uma série de alunos e intimidando todos aqui dentro. Obrigado, gente. Primeiro, agradecer o espaço aqui dos companheiros da juventude. Queria colocar algumas coisas. Uma, a gente acha muito importante a nota pública que teve a reitoria sobre esse episódio aí do youtuber Bolsominho, porque achamos que esse tem que ser o caminho da universidade, ter posições públicas sobre os fatos bizarros que estão no dia a dia acontecendo em nosso país e na nossa universidade. Por isso, é importante a reitoria se manifestar contra o futuro, isso coisa que ainda não fez, apesar das posições do Conselho. É importante se manifestar sobre a reforma administrativa que o governo está acelerando aí com a intenção de votar esse ano, e sabe que vai ser um desmonte na universidade, e essas posições são públicas e necessárias. Inclusive, no caso agora mais recente, que envolve o presidente da República e o caso da Marielle, seria importante ter notas políticas públicas, porque esse é um desmonte que está acontecendo no país. Esse é um fato que nós temos que encarar. Então, eu queria abordar 2 coisas aqui na minha fala. No último conselho, que não teve quórum, a gente colocou o problema que está ligado ao nosso direito de paralisação e não ter nenhuma retaliação. Dia Nacional de Luta contra o Futuris, contra o corte de verbas. E depois de muito esforço, houveram 2 reuniões com o gabinete do reitor, e saiu uma nota que, do nosso ponto de vista, vai amenizar esse conflito interno, que é exatamente o que está colocado na nota do gabinete, é de que é possível tranquilamente reconhecer que a chamada reposição dos dias, a reposição do trabalho, não a reposição dos dias.
está explicitado na nota, que é aceitar a proposta do Sintuf como mecanismo. Não é só do Sintuf, da Fazubra, todo mundo que faz greve nacional constrói isso. Então a gente espera que não tenha nenhuma dor de cabeça com as chefias, no sentido de que alguém não queira respeitar esse direito de paralisação. Mas eu queria concluir com uma preocupação aqui, que é o tema que volta e meia está trazendo aqui. Nós do Sintuf, eu, que sou membro do próximo conselho, já não vou estar mais membro aqui, porque vai ter eleição no nosso conselho, a gente estava avançando bastante sobre a questão da nossa carga horária, as 30 horas. Na reunião da Câmara de Legislação e Normas, a quase totalidade dos membros já tinha concordado em refazer a proposta de regras para garantir a flexibilidade para a grande maioria dos trabalhadores da universidade. Inclusive, estava só fechando o texto, daí a reunião passada não teve quórum, mas em cima da hora, estranhamente, o membro da Câmara, o professor Elcio, mudou o parecer dele e disse na reunião abertamente que estava se sentindo pressionado, ou seja, aquilo que hoje está sendo um transtorno para vários funcionários, aliás, para todo mundo na universidade, que é a forma abrupta como mudou a nossa carga horária, uma imposição de 50% a mais, nós estávamos mudando, ou seja, construindo uma mudança de forma acordada na Câmara de Legislação, e o professor simplesmente, na véspera da reunião, foi lá e mudou o parecer dele, a revelia, inclusive, do debate que estava acontecendo. Estou colocando isso, porque não está nesse momento oficial, nesse conselho agora, mas vai estar no próximo. A gente vai colocar nossa posição, espero que os membros da Câmara, os diretores que estavam concordando com a mudança que estava construindo, mantenham e não se sintam pressionados, vou dizer assim, por aquilo que para nós é o que é mais absurdo, ou seja, há uma imposição da carga horária maior na nossa categoria, muita gente saindo da universidade, muita gente abandonando, e o principal, o sentimento de que não tem mais vontade de continuar trabalhando por essa brutalidade. Então nós estávamos construindo em comum acordo na Câmara de Legislação e simplesmente não veio parecer para cá, não teve quórum na última de fato, mas o debate já estava quase concluído na Câmara e um professor se achou no direito de dizer do parecer contrário, mas a gente vai vir na próxima Câmara, com certeza, com bastante companheiros, esperando que tenha o mínimo de bom senso dos diretores de unidade, dos membros desse conselho, para refazer essa norma, porque hoje nós estamos tendo um prejuízo enorme, que é a insatisfação no ambiente do trabalho nessa universidade. É isso. Conselheira Márcia Carvalho. Bom dia a todos e a todas, bom dia, professores. Bom, foi aberto já a eleição dos conselheiros técnicos administrativos. Neles votam todos os servidores técnicos administrativos. É uma eleição da universidade, não é uma eleição sindical. Eu estava conversando mais cedo com o professor Fábio, que a nossa eleição não está sendo vista como parte desse conselho, porque chegou a nós que a comissão não tem sala, nós tivemos que procurar a comissão, não encontramos, né? A eleição foi um edital de um dia de inscrição e até agora a gente não sabe onde encontra a comissão eleitoral. É uma coisa que tem que ser visto, porque a eleição é do conselho. Então, as urnas têm que ser guardadas na UF, tem que ter um local apropriado dentro da UF, né? Não é no sindicato, não pode receber inscrição no sindicato, nada é do sindicato, é da universidade. E foi uma luta para ter 6 conselheiros no CEPEX e no CUR. Então, da universidade, tem que ser vista como da universidade e ter todo o respeito, conforme todos os outros conselheiros são eleitos. Bom, eu vi a nota também do reitor sobre o recesso. E também conversando com ele, eu fiquei muito preocupada, porque todos os documentos são voltados, inclusive esse que o Pedro falou, são voltados para a universidade toda, mas não inclui o hospital. Nós estamos com um problema no hospital que lá nós estamos sem definição. Já tem uma definição para toda a universidade, mas para os servidores do Antônio Pedro não tem ainda. Eu estava conversando com o professor Fábio para conversar com o professor Tarcísio, porque lá nós somos servidores da UF, não somos servidores da empresa EBC. Então, nós temos que ter o mesmo tratamento e o mesmo respeito. Se todos da universidade
vão ter o recesso, nós também temos direito a esse recesso, né? Vai ficar funcionando somente os serviços essenciais do hospital, como sempre aconteceu isso, né? Não mais a emergência, porque foi fechada, mas os andares, o CTI, são em regime de plantão, e isso não tem recesso mesmo. Trabalhamos Natal, Ano Novo, Carnaval, é a vida, para assistência à prestação de saúde. Mas os ambulatórios e os trabalhos administrativos, nós sempre tivemos direito ao recesso, e isso até agora está indefinido. Bom, quanto à comissão de flexibilização, também houve, já tem. A saúde coletiva já apresentou seu projeto, já teve a sua flexibilização aceita pela comissão. Aí os companheiros do hospital perguntaram, eles conseguiram e nós não, porque a saúde coletiva pertence à Faculdade de Medicina, que não está ligada ao hospital. São setores diferentes, há esse tipo de conflito. Eu gostaria de saber o nome, que eu já perguntei várias vezes no Conselho, o nome dos membros da comissão de flexibilização. Aí eu deixo aqui para a mesa para ver se me concede os nomes, porque... mas eu não consegui localizar alguém do hospital nessa comissão. Esse é o conflito, não tem ninguém lá. Aí como que a gente vai fazer se tem membros que não entendem o nosso serviço? Eu vou passar agora para o professor, que eu vou dividir a fala com ele. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, sou o professor Roberto Rosendo, diretor lá da UF de Campos. Hoje eu venho trazer boas novas aqui para essa comunidade. Semana passada, nós comemoramos 10 anos de implantação do Reúne lá na UF de Campos com muitas alegrias. Nós tínhamos, no início, antes do Reúne, em 2009, cerca de 400 alunos que estudavam no curso de Serviço Social. Hoje nós temos 3.400 alunos, só que estudam em condições ainda precarizadas, né, em contêineres. Nós temos um problema, colocamos essa situação aqui, algumas reuniões atrás, do CUV, que nossos alunos, ficaram ameaçados de continuarem estudando, exatamente porque ficamos na iminência de termos os contêineres retirados no mês de maio passado, ou seja, desse ano. O professor Antônio Cláudio sensibilizou a reitoria e conseguiu postergar o contrato até 1º de março de 2020, uma solução que ainda não é definitiva. Então, isso gerou uma apreensão enorme, mas em dezembro de 2008, o deputado Vladimir Garotinho se prontificou a colocar o seu cargo à disposição da Universidade Federal Fluminense, particularmente à disposição da UF de Campos, para resolver o problema das duas UFASas inconclusas que definem o nosso campus, que não foi terminado. E, a partir de uma grande articulação política que envolveu, sobretudo, a comunidade acadêmica da UF de Campos, em especial os nossos discentes, a comissão de espaços, o envolvimento da reitoria, através do professor Antônio Cláudio, da nossa pró-reitora de graduação, professora Alexandra, enfim, dos deputados que nos apoiaram, nós conseguimos 25 milhões de emenda parlamentar impositiva, que já está definida e já foi publicada, para a UF de Campos terminar pelo menos um de seus prédios, e mais, com essa articulação toda, eu vou ler aqui os agradecimentos, escrevi para não esquecer os deputados, é importante que nós façamos agradecimentos aos deputados, mais 7 milhões e 600 para terminar o prédio anexo ao hospital aqui em Niterói. Então, faço aqui os agradecimentos, lembrando que a obra foi paralisada e não foi por culpa da gestão anterior do professor Roberto Salles, que aqui presente está. Houve um esforço muito grande, mas naquele momento, uma das empresas que ganharam a licitação, uma empresa que não ganhou a licitação, entrou com recurso e a obra foi paralisada. E aí, obviamente, todos os percalços que nós tivemos aí, já no segundo mandato da Dilma, que impediram a continuidade da obra. Então, quero agradecer aqui, e eu peço licença aqui ao CUV para ler, na plenária, agradecer à comunidade acadêmica da UF Campos,
volto a ressaltar particularmente aos nossos alunos que militaram, foram, né, ligaram para os deputados, fizeram reuniões com os deputados. Agradecer também ao reitor, professor Antônio Cláudio, à pró-reitora de graduação, professora Alexandra Anastácio, que esteve lá comigo na Câmara dos Deputados, né, batendo nas portas dos deputados, pedindo apoio. Aos deputados federais de diferentes partidos, e aqui eu quero fazer uma ressalva para aqueles deputados que aportaram 100% de suas cotas de emenda parlamentar. Iniciando pelo deputado Vladimir Garotinho, Talíria Petroni, Chico D'Angelo e o deputado Hugo Leal. Esses deputados demonstraram o apreço pela educação, o compromisso com a educação e sensibilizaram-se com a causa da UF. Além desses deputados, deputada Clarissa Garotinho, Jandira Fegari, Benedita da Silva, Alessandro Molon, Marcelo Freixo, Paulo Ramos, aportaram R$1 milhão cada um na construção dessa emenda. Os deputados Cristino Áureo, Flor de Lis, Glauber Braga, Gurgel e Márcio Labre aportaram R$500 mil cada um. Ressaltar que foi uma construção para lá na coletiva e dizer o seguinte: eu caracterizei essas emendas nesse contexto econômico no qual vivemos e político no qual vivemos. Construir uma emenda parlamentar de bancada que trouxe para a Universidade Federal Fluminense R$32.600.000. Foi um milagre. E a gente define isso, né, como milagre porque é o seguinte: nós tivemos ainda o aporte de R$500 mil, de R$1 milhão de 2 deputados do PSL, que, sobretudo, têm compromisso com a educação para além da questão político-partidária. Então, dizer que é uma alegria imensa para nós, né, não só de Campos, mas da UF, termos juntos conquistado algo tão significativo num momento tão difícil. E dizer para vocês o seguinte: é possível, temos que defender a universidade pública, gratuita e inclusiva, e para isso é importante que estejamos unidos, apesar de termos, porque é normal, as nossas diferenças políticas, ideológicas, etc. Mas existe uma coisa que nos une: a luta pela universidade pública, a luta por uma UF como nós a conhecemos e a temos construído, uma UF que é grande, é uma das maiores universidades federais do Brasil. Em muitos quesitos está entre a primeira universidade federal do Brasil. Então, como a Juliana colocou aqui, do DCE, temos sido muito atacados. Campos foi muito atacado, né? E a vitória está aí. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Thiago Figueira, eu sou militante da União da Juventude Comunista e construo um movimento por uma universidade popular. Eu trouxe aqui uma moção de repúdio, com a assinatura não só da oposição, como também da atual gestão do DCE, a declaração do Eduardo Bolsonaro, o 03, o filho do Bolsonaro. No dia 31 de outubro, o filho do presidente e deputado federal pelo PSL, Eduardo Bolsonaro, deu uma declaração na qual afirmou que caso os movimentos sociais e partidos de esquerda no Brasil organizassem atos e tomassem as ruas, como tem acontecido por toda a América Latina, o governo iria ter que responder. E isso poderia vir através de um novo AI-5. Nós, da comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense, não nos enganamos quanto ao objetivo do deputado ao externar isso. Sua intenção é de agitar suas bases e ameaçar as organizações populares. O AI-5, uma das mais dolorosas páginas da história do nosso país, serviu para legitimar a perseguição e tortura de opositores da ditadura empresarial militar. Se ao dizer isso, Eduardo pretende lançar os alicerces para uma maior radicalização do governo de seu pai e acuar os movimentos da classe trabalhadora, afirmamos que em memória de Fernando Santa Cruz, Tobias Pereira, Thelma Regina, Ivan Mota Dias, Aloísio Ferreira, não iremos nos acuar. A UF, através de seu conselho universitário, se coloca em pronta defesa da democracia e em repúdio a declarações como esta. Nós compreendemos que a omissão nesse momento histórico seria um desrespeito com os nossos alunos e trabalhadores mortos. Acreditamos que a educação deve estar alinhada a um projeto de sociedade radicalmente democrática e popular. Rejeitamos a declaração de Eduardo e de qualquer um que compartilhe da sua sanha golpista. Com os que desejam nossa morte, não há conciliação. A ditadura nem perdão, nem esquecimento. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar a fala
reiterando a fala da Juliana, entendendo que as atitudes que esse youtuber, que essa pessoa tem feito à nossa universidade, tem sido graves ataques, né, a colocar que a nossa universidade é uma cracolândia, no vídeo dele ele fala explicitamente isso, colocar que aqui é um local onde as pessoas andam peladas e assim por diante, alguns vídeos dele falam dessa mesma forma, quando a gente sabe que aqui é um local de pesquisa séria, aqui é um local de extensão de qualidade, aqui é um local, sobretudo, onde a educação e a democracia se colocam em todos os momentos. Então é necessário, hoje, que a universidade tome cada vez mais desse lado da nossa defesa. Então, reiterar a proposição que vai ser colocada de ato de desagravo, que a nossa universidade se coloque, né, e enfrentar essa pessoa que vem se colocando em atacar a nossa universidade e escolheu a UF como foco. Podemos ver que não foram não foram dois, foram mais de 3 vídeos já que ele colocou atacando a nossa universidade, então é necessário que a gente se posicione nesse sentido. Para além disso, eu também queria aqui colocar uma proposição sobre a questão dos tickets do bandejão. Nós vivemos a troca da empresa terceirizada e parou de ter a venda dos tickets do bandejão, e é notório, né, quem tem comido no bandejão percebeu que tem diminuído muito o número de estudantes que tem utilizado o bandejão por conta da medida de não ter venda de ticket. Então, a gente tem que fazer uma proposição de que ocorra essa venda, nem que seja em um espaço limitado, para que os estudantes que possam comprar um número de ticket maior para a semana, porque, infelizmente, o sistema da carteirinha ainda é bastante burocrático. Quando o estudante demora muito para ficar pronta, muitas vezes ela é cancelada e demora para voltar a ter outra. Enfim, isso impede que a gente utilize esse meio de permanência da universidade, então a gente vai fazer uma proposição nesse sentido para que a gente possa, né, continuar usufruindo do bandejão. E a outra questão que a gente queria colocar aqui é que no penúltimo CUV, nós trouxemos uma proposição que foi a partir de uma construção de reunião entre os centros acadêmicos aqui da Praia Vermelha, que a gente construiu algumas demandas a partir desses centros acadêmicos, solicitou uma reunião com o setor de engenharia e de arquitetura da universidade para fazer o debate sobre essas demandas, né, que estavam colocadas. Aí a gente queria o esclarecimento em que pé anda a marcação dessa reunião, para que a gente possa realizar esse debate sobre as demandas dos estudantes aqui da Praia Vermelha. Bom dia para todos. Queria cumprimentar o reitor exercício, Fábio Passo, a mesa, conselheiros e conselheiras, senhoras e senhores. Como professor da Universidade Federal Fluminense, membro dessa comunidade, estou aqui para prestar contas do grupo de trabalho que eu coordeno na Câmara dos Deputados sobre Educação Superior. O nosso grupo de trabalho começou silenciosamente trabalhando com afinco e hoje ganhou repercussão nacional pelo trabalho que está desenvolvendo em defesa da educação do país como um todo. Nós temos dialogado com todas as entidades, Andifes, Proifes, Abruem, Andes, Sindicato de Professores de Santa Catarina, Fazubra. Temos reunido com todos os reitores das regionais, seja federal, estadual ou municipal. E temos emitido relatórios permanentes para a presidência da Câmara. E o nosso trabalho já redundou em uma comissão especial formada por 34 deputados, deverá ser presidida pelo deputado Gastão Vieira, para tratar da autonomia universitária. Só através da autonomia as universidades terão liberdade para traçar seu próprio rumo, liberdade de cátedra, de pensamento, de tudo.
E esse trabalho e essa comissão foi fruto do trabalho do GT que eu coordeno, formado por 4 ex-reitores: Ana Lúcia Gazola, de Minas Gerais, Thompson Marins, de Campina Grande, Eliane Superti, da Universidade Federal do Amapá, e mais 2 consultores legislativos e 3 assessores da presidência da Câmara. Tem dado um resultado importante e esta comissão, ela é o fim do Futurice. Porque o Futurice, a versão 2, deve entrar não mais como medida provisória, sim como projeto de lei. Só que a comissão especial para tratar da questão do ensino superior e da autonomia especificamente, ela tem precedência sobre outra matéria semelhante. E a comissão especial, ela ganha um tempo. E o tempo que nós temos, até maio, viu, Tibério? Até maio do ano que vem é o prazo legislativo para que seja aprovada a autonomia. E os senhores viram a nota da presidência da Câmara em defesa da pesquisa pós-graduação, da ciência e tecnologia, claramente assinado por vários deputados, do que nós precisamos. Nós precisamos de investimento. Não há mínima possibilidade de junção da CAPES e do CNPq, nós somos contra. Tivemos ontem com a bancada do Sul de reitores e fizemos uma plenária dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, inclusive com os conselheiros, para discutir o que nós estamos fazendo e dizer que o Futurice não tem mais futuro. Porque a partir dessa comissão não há como avançar. E a prioridade é da comissão especial. Estaremos reunidos agora em Brasília, na semana que vem, estaremos no pleno da Andif, teremos uma reunião com Gastão Vieira e teremos uma reunião, o GT, com o presidente da Câmara. Queria, antes de mais nada, dizer que a comissão tem um prazo até 30 de abril de 2020 para entregar seu relatório. Estamos firmes na defesa da nossa educação do país, pública, gratuita, de qualidade e indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Queria também agora parabenizar a comunidade de Campos. Eu lembro, Rosendo, que Campos, em 2006, tinha um curso de serviço social há 40 anos. E hoje a realidade é completamente diferente. 9 cursos, numa região rica em petróleo, mas com uma população pobre. Lembro também, Tibério, de Pádua, que tinha um curso de extensão e matemática. Então, acho que a comunidade da UF acertou em relação ao Reúne. Claro que tivemos problemas, e os problemas estão sendo solucionados. Então, eu queria parabenizar a comunidade de Campos pela vitória, pela conquista desses recursos, que obviamente também uma parte servirá para terminar o prédio da Faculdade de Medicina. Eu já parabenizo aqui o professor Adalto e o vice. Queria dizer para todos que nós estamos firmes, empenhados na comissão em defesa do ensino do nosso país, o ensino público, gratuito, de qualidade, e também da pesquisa, da pós-graduação, da ciência e tecnologia. Professor Fábio, podem contar com o nosso GT, estaremos firmes trabalhando em prol da defesa da nossa universidade. Eu acho que a questão maior, nós podemos ter problemas internos, mas acho que a questão maior está lá fora, e é lá que é a nossa luta, lá no Congresso Nacional. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia, meu nome é Marcos, faço parte do DCE Fernando Santa Cruz, estou como conselheiro aqui e sou do curso de Ciências Sociais. Primeiro queria desejar um bom dia e saudar esse espaço, a mesa, professor, e primeiro trazer um resgate aqui. Nós estamos sentidos na pele, nós professores, jovens, trabalhadores,
e estudantes da Universidade Federal Fluminense o que é viver em tempos de ataque. E nós estamos vivendo ataques em todos os âmbitos na nossa universidade, seja por perseguição, por criminalização, pelo contingenciamento dos nossos recursos. Então é um estrangulamento que a gente está vivendo aqui, muito grave, um risco muito enorme e que tem reflexo diretamente em todo o desenvolvimento que a gente tem feito e promovido para o nosso país. Mas a gente também tem que resgatar, companheiros e companheiras, que as nossas lutas que estamos construindo desde o início do ano, com o Tsunami da Educação, com UFES nas praças e todas as atividades que os grupos de extensão, que os centros acadêmicos, que as entidades representativas dos professores, dos técnicos e dos estudantes, fizeram com que o governo recuasse no que tange ao contingenciamento. Esse sentimento que a gente tem que levar para todos os estudantes dessa universidade, para todos os professores, que é possível sim, através da luta, a gente reverter esse cenário. E por isso, se torna cada vez mais importante a gente continuar com esse processo de mobilização permanente dentro e fora da UF, porque é através do diálogo com a população e o diálogo com os setores internos da universidade que a gente vai conseguir sair dessa maré. E nesse sentido, nós do DCE estamos fazendo várias iniciativas para justamente dialogar com a população e não só, mostrar que é possível a universidade para o povo, mostrar que nós somos os provedores da esperança dessas pessoas que não conseguem acessar a universidade. Nós do DCE fizemos na quinta-feira passada, e vamos fazer nessa próxima quinta, um aulão do Enem, onde a gente contou com mais de 250 jovens de toda a região metropolitana do estado do Rio. Foi lindo, gente. Eu estava lá. Foi algo muito importante, porque a gente não só deu um suporte e um apoio para essas pessoas, mas a gente mostrou que a universidade também é o espaço delas, é o lugar delas estarem aqui. E muitas foi a primeira experiência de estar pisando numa universidade pública. Então isso tem um caráter simbólico muito poderoso para essas pessoas que vão fazer a prova no domingo. Então é a partir dessas iniciativas que não só o DCE, mas o conjunto de professores, de centros acadêmicos, das entidades estudantis, dos grupos de pesquisa e extensão estão fazendo, é o que vai ajudar com que a gente consiga reverter todo esse cenário, e não só, mas que mostre o impacto social e o retorno social que a universidade tem para o povo brasileiro. Então, está mais que na hora da gente estreitar esse diálogo, estreitar esse laço e continuar depositando as nossas energias em atividades nesse sentido. E aqui, enquanto entidade representativa dos estudantes, a gente pede encarecidamente que os sindicatos da universidade nos ajudem e nos contribuem a estar continuando com essa luta, porque garantir tudo isso que a gente está fazendo sem ter um recurso específico é muito complicado. A gente sua aqui, a gente faz o que pode, se vira, articula, tenta de tudo para conseguir garantir todas as atividades e para conseguir garantir com que esses jovens que não conseguem ter acesso a esse tipo de estrutura, entrem para a universidade pública e se juntem às fileiras da universidade para nos ajudar a reverter esse cenário. Então, eu peço aqui que a gente não só ajude a compartilhar essa ideia, mas a gente também construa ela no cotidiano através dessa unidade na prática, essa unidade real que a gente precisa agora para poder enfrentar esse momento duro da universidade pública. Obrigado. Tá bom. Olá, meu nome é Débora, eu sou estudante de letras e hoje sou presidenta do Centro Acadêmico de Letras da UF. Eu pedi para o Marquinho do DCE ceder um momento da fala dele aqui para a gente, porque está como pauta aí uma carta da professora Simone Fletchen, de italiano, que é uma carta denúncia. E a gente gostaria de deixar aqui muito clara a posição, tanto do Centro Acadêmico de Letras, quanto do Departamento de Línguas Estrangeiras e também da direção do Instituto de Letras, de que é necessário que se respeite as instâncias democráticas da universidade. Nós, do Centro Acadêmico de Letras, acompanhamos o processo de indeferimento do processo da professora Simone Fletchen, desde que esse processo estava na CCPD, acompanhamos, reunimos com o reitor, reunimos no CEPEX, fizemos diversas reuniões com estudantes, com membros
colegiado, e a gente acha inadmissível que, neste momento, toda a luta do corpo discente não seja respeitada, né? Então, é uma posição dos estudantes de letras da Universidade Federal Fluminense, é uma posição dos estudantes de italiano do Instituto de Letras da UF, que haja o indeferimento desse processo. Conselheiro Emanuel Borges. Bom dia, conselheiros. Eu sou Emanuel, eu sou estudante de Direito, sou diretor do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, o CAEV, e construo o Movimento Rua. E, para a gente, do movimento estudantil, a gente possui uma luta histórica, que é a assistência estudantil. Para a gente, tão importante quanto defender a universidade pública, é garantir que o estudante consiga permanecer aqui dentro. E esse ano foi um ano de muitas lutas, e a gente conseguiu que a universidade se mantenha de portas abertas por vitória nossa, por mobilização nossa. Ainda assim, é importante frisar que esse espaço, que durante um tempo foi um espaço de prestação de contas, nos últimos tempos não vem acontecendo. Foi criado um comitê de crise, de forma institucional, por indicações não democráticas, e a partir disso parou de acontecer a prestação de contas nesses espaços. Então, eu reivindico aqui a volta dessa ação, porque é muito importante que isso seja feito de forma aberta, para que nós, conselheiros, consigamos compreender como está a situação da universidade. Para além disso, no ano que vem, assim como esse ano foi, a gente vai ter um ano de grandes lutas. Já existe uma previsão, pela lei orçamentária anual, de que a verba da assistência estudantil seja cortada pela metade. E a gente precisa deixar de só reagir e começar a nos prevenir. Para isso, eu queria cobrar da reitoria que haja um plano concreto de defesa da assistência estudantil. É muito importante que a gente não permita que aquilo que faça com que a gente permaneça aqui dentro seja cortado. Mesmo com o corte de verbas da assistência estudantil no ano que vem, é muito importante que a UF se comprometa e a reitoria se comprometa que não haja esse corte aqui nas nossas bolsas. Defender a universidade pública e democrática é defender aquilo que constrói ela, que é a permanência dos estudantes dentro dela. Eu vou agora dividir a minha fala com a professora Francine, do Serviço Social. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Francine, estou diretora da Escola de Serviço Social daqui de Niterói. Voltei ontem de licença e fui surpreendida com uma notícia de que na sexta-feira à noite, professor Fábio, nós tivemos a visita de 2 rapazes skinhead, com a camisa skinhead, na Escola de Serviço Social, às 6 horas da tarde, e que ficaram lendo no corredor da Escola de Serviço Social até às 10 horas da noite. Na minha compreensão, na nossa compreensão, isso não é um fato isolado. A Escola de Serviço Social está com um evento chamado Novembro Negro. A Escola de Serviço Social, no Conselho de Unidade, no Colegiado de Unidade, tira posição sobre o uso dos banheiros para a população trans. O Conselho Regional de Serviço Social, o Conselho Federal de Serviço Social, tem posição política sobre a questão do aborto, sobre a questão étnico-racial, sobre questões LGBT, sobre questões polêmicas que a gente sabe que esse público não gosta. Então, assim, eu queria chamar a atenção dos trabalhadores, dos professores, dos diretores, que essas visitas podem ocorrer também nas demais unidades, mas que nós todos, enquanto comunidade acadêmica, a gente precisa estar muito atento, porque, para mim, isso faz parte de um projeto em curso de desvalorização e de ataque ideológico à universidade pública. A ADUF começou uma campanha muito interessante sobre a valorização da universidade pública, uma campanha que está em curso, que algumas unidades aderiram, manifestando, publicizando o que vem sendo produzido. E eu entendo que não deve ser uma iniciativa exclusiva da ADUF e dos movimentos sociais, mas a universidade pode e deve colocar os seus canais de comunicação
e as suas diversas formas de publicização das coisas que nós viemos produzindo ao longo dos anos à disposição da comunidade. Essa visita não foi à toa, e eu entendo que a universidade pode e deve publicizar cada vez mais o que a gente vem fazendo de positivo. Então, eu queria chamar a atenção e socializar isso que aconteceu sexta-feira à noite na Escola de Serviço Social, para que todos fiquem atentos e que tomem as devidas providências caso ocorra situações para além de uma visita. É isso. Conselheiro Fábio Bento. Flávio ou Fábio? Ah, Flávio Bento, tá, que está errado. Pessoal, bom dia a todos e todas. Meu nome é João. Sou estudante do curso de História, do Instituto de História da nossa universidade. Também estou atualmente como coordenador geral do DCE da UF. Queria saudar esse espaço. Eu acho também importante para a gente trocar uma ideia e prestar um pouco das contas do que o DCE vem fazendo na universidade nesses últimos períodos. Eu acho que nós temos uma posição política que é muito clara. Nós somos contra o Futurice, somos contra a perda da autonomia universitária e contra que esse espaço aqui, que é o CUV, que é o espaço de deliberação maior da universidade, seja escanteado por um grupo de investimento e um grupo de pesquisa que seja só para poder arrecadar dinheiro para um fundo que não vai ser reutilizado na universidade. Então, nesse sentido, a gente organizou aqui no CUV a luta contra o Futurice, construímos assembleias, a plenária unificada, que foi lá no CHIF, com mais de 800 pessoas, para poder rechaçar a matéria do Futurice. Então, não poderia ser o contrário também quando a gente rechaça a atitude do ex-reitor Sidney, que é de ir até o ministro da Educação, se colocando enquanto ex-reitor da universidade, dizendo que é a favor do Futurice. Então, tendo essa linha de posição política clara, nós somos contra esse tipo de atitude, assim como também somos contra qualquer tipo de censura à nossa universidade, como aconteceu na Faculdade de Direito, no ato do Moro Mendes. Então, nós estamos aqui no papel de defesa da universidade pública e de defesa dos estudantes, repudiando o que precisar ser repudiado. Mas também essa gestão do DCE ela tem uma marca muito importante que faltou durante muitos anos nas representações estudantis, que é a marca do diálogo. Então, através disso, a gente consegue construir coisas importantes para que a nossa gestão do DCE deixe uma marca para a UF. A gente fala disso porque a gente fez uma reunião importante com a prefeitura dessa cidade, que é uma prefeitura que, com todos os problemas, vem ajudado a UF, deu 30 milhões de verbas para a Bolsa de Pesquisa, quando o governo federal faltou, vai construir o novo prédio do IACS, que é um sonho antigo da nossa universidade, que é uma questão importante para nós também, e nós pleiteamos ali a reconstrução, pelo menos uma obra básica, no nosso prédio do DCE. O prédio do DCE é o maior prédio de entidade estudantil da América Latina. Nós temos 5 andares, a gente costuma dizer que é o maior DCE da América Latina. E nós carregamos o nome de Fernando Santa Cruz, um estudante morto na ditadura militar. Então é um absurdo que um espaço como aquele, da forma como ele está, o papel da importância que ele tem com o Teatro MPB4, esteja abandonado da forma que ele está. Um abandono durante muitos e muitos anos, seja de gestão de reitoria, sem culpabilizar ninguém. A gente chegou hoje num ponto do DCE, onde aquele blogueiro, com todo respeito a esse babaca, abre margem para ir lá e fazer o que ele quiser, filmar, e isso é errado. Inclusive, a gente coloca aqui a solidariedade à companheira Juliana, que de pronto ao saber da notícia que ele agarrou no braço dela, acionamos a reitoria da UF, acionamos alguns advogados e mandamos nossa galera para lá para poder defender também. Mas é importante também que a gente deixe claro que o nosso prédio do DCE não pode ficar da forma como ele está, aí seja por questões de prefeitura, de reitoria, eu acho que o nosso papel também é se organizar para poder reconstruir esse patrimônio, que é um patrimônio nosso, que é um patrimônio dos estudantes. Então, nesse sentido, passar um pouco dessa prestação de contas que a gente vem construindo na luta contra o Futurice, nas articulações da universidade, como o Marquinhos bem falou aqui, no pré-vestibular, que vai ser amanhã no Bloco F. Na última reuniu mais de 300 jovens de ensino médio com o sonho de entrar para a universidade pública, e agora amanhã a gente vai repetir esse gesto, fazer um outro grande aulão pré-ENEM, para poder receber os alunos, então os professores também que quiserem ajudar. É fundamental que esse diálogo com a comunidade agora seja cada vez mais aberto. Sobre essa questão do diálogo com a comunidade, é importante também ressaltar, chegou para nós a notícia de que os estudantes agora vão passar por uma triagem antes de entrar na universidade. Eu acho que a gente não tem problema nenhum em relação à nossa segurança, eu acho que o debate principal não é esse. O debate é só como que isso vai ser feito e quais estudantes que serão parados para poder fazer a triagem. Lembrar a todos que a universidade é um espaço público, de livre acesso a todos e todas que quiserem entrar. E nesse momento do qual a universidade vem sendo atacada e a comunidade acha que não pode entrar aqui.
né? As pessoas olham para a UF e acham que é um espaço fechado, privado, mas não, é um espaço público, um espaço aberto. Quando a gente começa a fazer uma triagem na entrada da universidade sobre quem vai entrar e quem vai sair, a gente afasta cada vez mais as pessoas que a gente quer que esteja aqui conosco, né? Tendo que passar por uma triagem, tendo que passar por um segurança, deixar a identidade. Então não é essa a universidade que a gente quer. A gente quer uma universidade pública, aberta para a comunidade acadêmica, então que os novos seguranças da nova empresa sejam treinados nesse sentido, né? Para poder abrir, para as pessoas poderem frequentar o espaço, óbvio, com a segurança também. São coisas que não podem ser dicotômicas, né? A universidade como um espaço aberto a todos, a comunidade acadêmica, mas também um espaço seguro para os estudantes poderem estudar. É isso, eu vou dividir a fala com o professor Lênin aqui. Bom dia a todas e todos. A mesa, meus cumprimentos. Eu vou meu tempo aqui em 2 minutos. Eu recebi ontem, com muita satisfação, a nota que foi assinada pelo presidente da Câmara e deputados de vários partidos, né? Entre eles o PCdoB, o PT, o PSOL, o PDT, entre outros, em defesa da Universidade da Ciência e Tecnologia. Isso é muito bom. Agora, a gente não pode deixar de analisar que esse documento se insere numa conjuntura onde, ao mesmo tempo, se anuncia a privatização do pré-sal, onde no dia de hoje se faz o maior leilão da história, que significa a consumação do golpe de 2015, que foi para isso que ele foi feito, foi para isso que houve uma intervenção política e afastamento de uma presidência da República. Contexto esse que também encontra no âmbito do Congresso Nacional a reforma administrativa, a reforma da Previdência, e logo, portanto, você percebe uma série de contradições. Contradições essas que têm a ver com o quê? Com o momento onde, instalado no governo federal, está um segmento da política absolutamente obscurantista e que, de certa forma, tem imposto um alinhamento entre setores conservadores e progressistas. Agora, nós não podemos se enganar de que setores progressistas e conservadores certamente tendem a não concordar com pautas políticas, e nesse ponto, se podemos ter acordo e avançar contra um governo obscurantista que, entre outras coisas, se suspeita, está envolvido no assassinato político de uma vereadora no Rio de Janeiro, né? Há essa suspeição muito forte por uma série de evidências e fatos e que precisam ser comprovadas. O fato é que a gente não pode depositar esperanças em um maior acordo político com o conservadorismo. Por que eu quero dizer isso? Porque eu quero dizer que, certamente, a visão de autonomia universitária desses setores não é a visão que a maioria da comunidade tende a ter. Então, ao mesmo tempo que é muito importante atuar para derrotar esse segmento obscurantista que tem produzido o acirramento da violência física e letal no país, haja vista a quantidade de assassinatos de jovens negros de 15 a 29 anos, que certamente os índices tendem a aumentar nas pesquisas futuras, né, sobre o signo de governos como o senhor Jair Bolsonaro, o senhor Wilson Witzel e vários outros ao longo do país. Ao mesmo tempo que a gente pode lutar contra isso, não se pode lutar pela mesma pauta de autonomia universitária. Nós temos uma outra pauta, que é uma universidade voltada para a inclusão social, com gratuidade, com o processo de amplitude da ciência e tecnologia, para que a gente possa reeditar processos como foi o próprio PESSAL. Eu trabalhei na Universidade Federal do Rio de Janeiro na época em que a Petrobras, com a COP, estava construindo os meios para prosseguir nesse tipo de pesquisa. E é esse tipo de universidade que a gente defende, e não certamente o que setores como o senhor Rodrigo Maia defende. Então, eu gostaria de fazer um chamado de que a gente continue atuando na conjuntura
contra o obscurantismo, mas que não tenhamos muita fé no conservadorismo, porque ele certamente tem uma outra pauta para os trabalhadores e para a universidade pública. Gente, bom dia a todo mundo. Gostaria primeiro, de fazer uma colocação sobre o formato desse espaço e sobre o horário, porque essa fala dá para ser feita pela nossa conselheira de Campos dos Goitacazes, que saiu de lá 3 horas da manhã com ônibus com os estudantes e técnicos, e mais uma vez a gente não consegue chegar. E é do nosso entendimento que uma universidade multicamp, 9 cidades, e com distâncias tão grandes no espaço, precisa ter um espaço como o Conselho Universitário que se readeque à sua realidade presente. Gostaria de começar a partir disso, agradecendo também a questão das emendas parlamentares que vão construir o nosso prédio, a figura do deputado Vladimir Garotinho, a reitoria, ao nosso diretor Roberto Rosendo também, e a todos os professores e estudantes, porque para a gente é uma vitória muito grande, não só para a gente, mas para a nossa cidade e para o desenvolvimento da região norte fluminense. A gente traz algumas questões aqui que são referentes, primeiro, à nossa rota do Busuf. A gente conseguiu, há 2 anos atrás, a conquista do nosso Busuf, só que até hoje nós não conseguimos colocar o Busuf para rodar. Um por falta de motoristas, depois por falta de um transporte que funcionasse, também de combustível, e agora que a gente conseguiu acertar a rota e também conseguiu o Busuf, falta motorista no nosso polo para que o Busuf possa rodar. Então a gente queria aproveitar esse espaço para solicitar à reitoria e ao setor de transporte que possa estar disponibilizando mais um motorista para Campos dos Goitacazes, visto que a nossa principal causa de evasão no nosso polo se dá por conta da falta de transporte público, uma vez que a gente está situado no maior território do estado do Rio de Janeiro. Outra questão que a gente traz também é referente ao penais, porque para a gente é com muita preocupação a notícia que se dá sobre esses cortes que estão sendo colocados, porque o nosso polo hoje ele é composto por cursos que são os cursos mais popularizados, segundo inclusive os dados da Andif, que são Serviço Social, Ciências Sociais e História, e quando se desenha um corte de 50% no orçamento das bolsas, isso nos preocupa muito porque pode aumentar a evasão. Então a gente queria também uma resposta da reitoria acerca desse orçamento do penais, porque no próximo mês agora a gente vai ter lançado o edital de bolsas e auxílios para o ano que vem, e se cortar esses 50%, isso pode prejudicar muito os nossos estudantes. Outro ponto que a gente traz é em relação também à visita da reitoria ao nosso polo, para que a gente possa ter uma prestação de contas e ter um contato maior com a reitoria. Foram convidados para estar presentes na cerimônia de 10 anos do Reúne. Nós não conseguimos mais uma vez ter o reitor, e para a gente de Campos dos Goitacazes é muito importante que esteja a presença do reitor também em nossa comunidade acadêmica, para poder estar dialogando, prestando contas e entendendo, inclusive, qual é a demanda do nosso polo. Dividir com a professora. Bom dia, eu sou Jaqueline, professora da Faculdade de Educação. Agradeço os minutinhos, mas eu acho que a gente nós não podemos passar essa reunião sem pautar o pacote bomba que foi emitido ontem com propostas de emendas constitucionais, de PECs, de ataque direto aos servidores públicos. Acho gravíssimo a gente ter uma reunião hoje do CUV e sequer pautar esse assunto. Não vai desenvolver, mas pelo menos acho necessário estar presente como uma preocupação nossa, desse coletivo. Não é pouca coisa, redução de carga horária com redução de salário, flexibilização dos pisos constitucionais da educação e da saúde, desvinculação dessas verbas, congelamento das progressões. E aí, sobre esse item, internamente, eu acho que, de alguma maneira, o CUV poderia encaminhar um apelo, uma recomendação à CPPD que agilize os processos que lá estão. A gente não sabe por quanto tempo esse congelamento. Algumas progressões no prazo já estão lá, então acho que a gente precisa olhar com atenção isso. Então, basicamente é isso. Eu acho não podemos passar em branco um assunto como esse. De alguma maneira, isso deveria entrar na pauta oficial do CUV para ser discutido. Obrigada. Bom, vamos aqui então passar para... Eu queria votar algumas moções que foram colocadas aqui, botar em votação algumas das moções que foram apresentadas nas falas. Então, a primeira, eu vou simplificar na fala aqui, tá? A primeira moção é contra a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre o restabelecimento do AI-5 em caso de necessidades, em caso da esquerda fazer alguma coisa que ele acha indevida. Então, a primeira fala é essa, tá? Moção contra a fala, moção de repúdio à fala do deputado Eduardo Bolsonaro
defendendo a volta do AI-5. Em votação, estiverem de acordo com essa Constituição, aprovada a moção de repúdio contra a fala do deputado Eduardo Bolsonaro. Também foi apresentada uma proposição de moção de repúdio pelos conselheiros Pedro Rosa e Luiz Carlos. Uma moção de repúdio do Conselho Universitário. Não foi comentado nas falas, mas foi comentado na fala da professora aqui agora no último, mas é uma moção de repúdio contra a proposta de reforma administrativa, onde se aventa que se acabe com a estabilidade do servidor público. São aqueles casos emergenciais que estão lá, né, 25% de redução de salários e, inclusive, tem um item lá também de perseguição a servidores que tenham participação partidária, filiação partidária. Tá? Isso. Então, está esclarecido? Então, é a moção de repúdio à reforma administrativa anunciada nos termos anunciados. Estou em votação, João, espera um pouquinho. Posso colocar em votação? Em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão. 2 segundos. Aconteceu uma coisa especial aqui um pouquinho. Os alunos de campus chegaram só agora e eles, na verdade, tinham tempo de fala, na última fala do tempo. Eu vou abrir 5 minutos para eles falarem, tá ok? Todos concordam? Então, Maju. Alô. Bom dia a todos e todas. Justificar nosso atraso, porque a gente sai de campus 4 horas da manhã, a gente tem que acordar 3 para conseguir chegar aqui 8h30, 9 horas. Então, fica também o pedido para a reitoria e para a galera que organiza o Conselho Universitário para ver se a gente não consegue fazer com que o CUV comece um pouco mais tarde. Por favor, Fábio. Fazer com que o CUV comece um pouco mais tarde para a gente conseguir vir, porque hoje a gente quase não conseguiu chegar, teve um acidente na estrada, teve engarrafamento, e sendo que a gente saiu 4 da manhã. Então, da próxima vez a gente vai ter que vir aqui na noite anterior para conseguir participar do CUV, né? Então, durante essas semanas, a gente ficou num processo de mobilização lá na UF, e a gente tirou algumas pautas e demandas que eu acredito que o Charles já tenha colocado aqui, mas é importante a gente falar. A gente lançou um formulário, né, para criar uma nova rota do BUSUF, que foi conquista dos estudantes, né, foi uma vitória, e a gente precisa de mais um motorista na nossa universidade para a gente estar conseguindo realizar todas as rotas que foram criadas a partir do formulário, que foram mais de 180 respostas que a gente teve, e a partir das respostas dos estudantes, das demandas e de onde eles moravam, a gente conseguiu criar novas rotas. Só que, para a gente conseguir fazer com que o BUSUF ande, a gente precisa muito que um novo motorista vá para campus e trabalhe por lá, para a gente estar conseguindo atender o máximo de estudantes possíveis, porque o BUSUF também é uma ferramenta para garantir a permanência desses estudantes, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil ser estudante do interior, eu acho que tem muitos estudantes do interior aqui, então por isso que a gente também sempre tenta chegar a tempo de poder apresentar nossas demandas. Uma outra pauta também que a gente queria muito saber é em relação às bolsas e os auxílios para o ano que vem. A gente queria pedir, né, solicitar a reitoria, solicitar a PROAS, se já existe o orçamento das bolsas, o orçamento para as bolsas e para os auxílios do ano que vem. Porque a gente compreende que no período que a gente está vivendo, pode acontecer de ter cortes nas bolsas, então a gente precisa saber o quanto antes, justamente para a gente conseguir traçar estratégias juntos para garantir a permanência desses estudantes, né? A gente sempre fala da permanência, porque lá em campus a gente não tem bandejão, a gente não tem moradia, e por mais que todo mundo saiba, é sempre importante a gente estar falando que a gente não tem bandejão, não tem moradia, e a gente depende muito das bolsas, né? São mais de 800 bolsistas hoje na UF Campus, e a gente depende muito. Então, cobrar também sobre o orçamento da PNAE, se já existe, como está sendo feito esse diálogo, até para nós, estudantes, também tentarmos nos mobilizar e garantir que a gente consiga o máximo de bolsas possíveis para esses estudantes. E também uma outra questão, de novo, né, assim como a gente faz em todos os CUVs, cobrar mais a presença da reitoria nos polos do interior, né? Porque a UF hoje ela é a terceira universidade, maior número de estudantes, segundo a pesquisa que saiu realizada pela Andifes no ano de 2018, analisando o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes.
e a UF hoje é a terceira maior universidade em número de estudantes, né? Então, a reitoria, os setores da universidade precisam compreender que a universidade é interiorizada, sim, e precisa ocupar esses espaços também no interior, né? Não só a gente vindo sempre aqui pedindo, porque a gente não consegue trazer todas as demandas de todos os estudantes, né? Na UF Campus a gente tem mais de 3 mil estudantes que queriam muito ocupar esses espaços, que quando a gente passa em sala fala que queria vir, mas que trabalha ou que tem outras questões para fazer, e falam que muitas das vezes não sabem nem o que é a reitoria. Acham até que o Rosendo é o reitor da UF, porque o Rosendo está sempre lá. Acham até que o Rosendo é o reitor da UF. Então, a gente queria muito cobrar, Fábio, a gente sempre conversa, né? Gosto muito de você, inclusive, cobrar uma presença a mais da reitoria, fazer com que a reitoria esteja também presente nos polos do interior, porque nós, estudantes, a comunidade acadêmica, precisa saber o que está acontecendo na universidade. A gente não pode ser o último a saber, porque a gente sabe que nessa brincadeira toda, quem vai se ferrar é a gente que está em campus, quem vai se ferrar é a gente que está em Angra, em Santo Antônio de Pádua, em Petrópolis, em todos os polos do interior. Então, é mais do que necessário, no período que a gente está vivendo, compreender a interiorização da universidade, mais do que isso, participar dos espaços também que são realizados no interior nos interiores, nas universidades do interior. Então, fica aqui o pedido de ter mais presença, fica aqui o pedido da demanda da questão do nosso motorista, onde a gente vai estar aqui vindo mais vezes, porque a gente precisa muito que essas rotas sejam realizadas para a gente conseguir atender esses estudantes que não têm dinheiro para ficar pagando passagem todo dia e ir para a UF, porque, infelizmente, as passagens lá de campus e o sistema de transporte lá de campus está muito difícil. Tem gente que tem que sair 8h30 da aula à noite, porque a partir de 9 horas não tem mais ônibus. Então, como que a aula vai até 10 horas da noite, o pessoal tem que sair 8h30, como que a gente vai conseguir ter produção com excelência, né? Se a gente tem que sair mais cedo, porque senão não tem como chegar em casa. Então, e uma outra questão também para finalizar é em relação aos contêineres. A gente quer saber como vai ficar essa questão. Os contratos foram prorrogados até o ano que vem, mas e ano que vem? As obras não vão estar concluídas no ano que vem. A gente precisa saber como a gente vai estudar, a gente precisa dar perspectiva para o estudante, e a gente, mais do que isso, precisa chegar em campus com respostas, porque a gente não tem chegado em campus com respostas. E eu acho que esse é o momento da gente chegar com respostas, compreendendo o momento difícil que a gente está vivendo, que é muito difícil, sim, mas eu acredito que a comunidade acadêmica da UF tem que estar atuando em conjunto para a gente garantir com que isso daqui não acabe. Então, muito obrigada, desculpe interromper as pautas, mas é isso, a gente está sempre tentando reforçar que o interior existe, o interior resiste, e a gente produz muita coisa e muita coisa boa que transforma a vida da população campista e de todos os polos do interior. Muito obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Isabela, sou de Campo de Goitacazes também. Acho, para pegar o gancho que a Maju deixou aqui, acho que é muito importante a gente relembrar a questão do Programa Nacional de Assistência Estudantil, né? Hoje a gente sabe que a UF não aplica a maior parte do dinheiro da assistência estudantil na assistência estudantil. Então, eu queria, inclusive, deixar uma proposta aqui, que dia 2 de dezembro vai acontecer uma reunião para o edital de bolsas de 2020. E os estudantes estão muito aflitos com isso. E eu acho que, por diversos motivos que a Maju já colocou, que eu não preciso me alongar, eu acho que a gente precisa ter responsabilidade, enquanto reitoria, para a gente ir até lá, para a gente passar a real perspectiva que os estudantes têm de permanência, né? Acho que nessa reunião do dia 2 de dezembro, deveria ser enviado alguém da assistência estudantil, ou a própria reitoria, ou, enfim, alguém responsável para poder passar como é que anda a questão das bolsas para os estudantes, principalmente no interior. Acho que a gente está passando um processo de crise muito acirrada, em que os cortes estão cada vez maiores na questão da assistência estudantil, da questão da permanência estudantil de uma maneira geral, e nós precisamos estar tendo atenção com esses estudantes, principalmente que estão no interior. Então, fica a proposta do dia 2 de dezembro, a gente está contando com a presença de alguma pessoa responsável que possa passar essa perspectiva para a gente também. É isso. Valeu, gente. Obrigada. Deixa eu queria fazer uma proposta de eu conversar com os alunos de campus depois da reunião, pode ser? Tá bom? Tá? Obrigado. Deixa eu... agora uma proposta da conselheira Juliana.
propor a realização de um ato de desagravo no dia 13 de novembro, às 18 horas, no ICHIF, sobre o caso do youtuber que invadiu lá o DCE, o caso ocorrido. Não é isso, Cristiano? Todos esclarecidos sobre o assunto? Que é preciso que eu fale mais. Ah, sim. Está solicitando que a Procuradoria... Peraí. São duas partes, então. Peraí. Então, são duas propostas. Deixa eu primeiro votar essa, depois votar a outra. São duas propostas completamente diferentes. Porque essa segunda... Vou explicar o que é. Então, vamos lá. Então, primeiro, assim, então, a proposta da conselheira Juliana, realização de um ato de desagravo no dia 13 de novembro, às 18 horas, no ICHIF, um desagravo em relação ao acontecido com ela própria naquele dia e sobre essas invasões que a universidade vem recebendo. Posso colocar em votação? Em votação. Quer discussão? Não? Eu vou colocar isso. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agora a segunda, Juliana, a conselheira Juliana está fazendo uma proposta que eu acho que eu não posso colocar em votação aqui agora, que eu preciso ver a legalidade dela. Ela tá solicitando que o CUV decida que a Procuradoria da UF, que não é da UF, a Procuradoria é da AGU na atuação da UF, que a Procuradoria entre com um processo contra o youtuber que vem filmando os espaços. Eu acho que não... eu tenho que consultar a legalidade disso, se a Procuradoria entra isso individualmente ou se cabe o CUV. Isso é um pouco confuso para mim, a gente colocar isso em votação. Tá? Uma recomendação, mas o que é uma recomendação? Desculpa, pessoal, vamos pensar aqui alto, né? Pensar juntos. Esse rapaz, ele é um policial militar, como foi dito. Ele é um assessor parlamentar, se não me engano. Ou seja, ele tem uma série de vínculos profissionais e, portanto, ele deve responder a uma série de éticas, etc. e tal, que concorda que tem que ser feito alguma coisa. Eu acho que assim, o Conselho votar desse dia também não temos a segurança, considerando o Estatuto e o Regimento. Agora, certamente, é necessário fazer uma recomendação no sentido de que se faça uma representação, inclusive porque ele é um servidor público, né? Servidor público que deve render satisfações ao público sobre os seus atos, né? E aí, nesse sentido, acho que caberia à Procuradoria fazer um levantamento disso e dar pertinência e quais são os mecanismos, os instrumentos, né? Porque, objetivamente, há um ataque sobre a instituição. Concordo com a Juliana, né? Há um ataque sobre a instituição e é bom que a instituição se defenda buscando os dispositivos legais, né, cabíveis para conter esse sujeito particular, mas qualquer outro na mesma situação. Seria mais ou menos o que eu pensaria alto, aí não sei se alguém tem outra leitura, outra interpretação. Consultar, tá bom? Consultar. Mas que algo tem que ser feito, eu concordo plenamente. Então fica a sugestão da consulta aqui, a gente fará a consulta, tá ok? Eu acho que vai de ordem do dia agora? Não, eu tenho que falar aqui. Tem uma solicitação, algumas solicitações aqui que vieram, umas duas, são uma solicitação eminentemente administrativas. Eu vou acatar e vou falar com as instâncias administrativas da universidade sobre isso, tá? Agora a ordem do dia, Severo Lenin. Não temos quórum para liga, está desligado. Os processos, não é isso? E eu pediria, considerando que foi discutido nas câmaras, a aprovação em bloco, ressalvados, evidentemente, os destaques do plenário. Precisa ler? Não precisa ler, né? Não. Ok. Algum destaque?
Silvio. Número 5. Mais algum destaque? Qual, por favor? 2. Então, vamos começar. Então, primeiro vou botar em votação os demais, a votação em bloco. Então, em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Agora, processo número 2. Quem é o relator? 2 e 5. 5 já tinha sido destacado pela professora Silvia. É o conselheiro Wilson Madeira, o relator desse processo. Há uma dúvida aqui da assinatura, professor Wilson. Um momentinho só, por favor. Não, o professor Palharini não está, né? O professor Palharini. De novo? Quem? Então, tá ok. Então, o professor Creso, coordenador, como presidente da CLN, vai relatar. Olha, infelizmente o relator desse processo, o professor Palharini, não se encontra presente e... Você... Não posso pedir. Eu pediria ao diretor do IACS, que se encontra mais por dentro do assunto, que esclareça esse processo, que é uma criação EAD de um curso à distância de biblioteconomia. Oi, agora sim. Bom dia a todos. Bom, na verdade, esse curso de biblioteconomia à distância é o nosso curso tradicional lá do IACS, né? Historicamente, a gente tem 50 anos no Instituto, e é uma iniciativa da professora Esther, que está aqui presente. Na verdade, é a inclusão da nossa competência do curso de biblioteconomia no CEDERJ, no consórcio do CEDERJ, que está subordinada à Universidade Aberta do Brasil, que reúne uma série de graduações já tradicionalmente existentes em diversas universidades públicas brasileiras. A gente está falando aqui da dificuldade da interiorização, está falando aqui da dificuldade de bolsa, e a gente não pode esquecer que a modalidade à distância, ela pressupõe um aprendizado ativo, não vou entrar nessa discussão, mas ela também é uma possibilidade de democratização do acesso ao ensino público de qualidade, desde que você reserve as condições pedagógicas necessárias para isso. E ele passou por todas as câmaras aprovaram a iniciativa do curso. Não é nada muito diferente do que a gente já vem fazendo em diversas graduações aqui da UF de uma forma geral. Eu não sei exatamente as nossas graduações aqui, mas a gente tem várias, né? A gente já diploma à distância em vários momentos. Então, eu não sei exatamente se eu estou falando como relator ou como diretor do Instituto, mas eu sugiro a aprovação. Como diretor do Instituto. E como conselheiro, eu sugiro a aprovação. Se vocês quiserem depois discutir, a gente pode fazer uma roda de conversa sobre a educação à distância como metodologia possível, quais são os limites, quais são os avanços, quais são os riscos. O IACS está de portas abertas para a gente discutir isso. Mas no caso especificamente dessa aprovação, me parece que ela cumpre todas as exigências, que não são poucas, e que são definidas pela Universidade Aberta do Brasil. Isso já é uma iniciativa desde o governo Lula, se eu não me engano, né? E era coordenado, inclusive, por um professor nosso aqui da UF, professor da matemática. Acho que era o Celso Costa, né? Não é? Foi o Celso Costa e eu acho que o Carlos Bielchowski, da UFRJ, também. Esse é o meu relato. Então, eu entendo a preocupação, é uma discussão que a gente pode ter grande, quais são os limites da possibilidade da educação à distância, mas sou testemunha da competência do que é feito lá no IACS. A gente não faria um curso desse se a gente não acreditasse que a gente é capaz de manter a qualidade do ensino público, e temos que pensar nas outras possibilidades, né? Mães de família que não conseguem sair da sua cidade, que não conseguem sair da sua casa, que à distância podem ter acesso a uma graduação de qualidade como a nossa. Então, acho que eu estourei meu tempo. É contraditório? Como é que faz? Obrigado. Só para esclarecimento, o processo foi aprovado por todas as câmaras do CEPEX, pelo próprio CEPEX e pela Câmara de Legislação e Norma Administrativa e pela COF, Finanças.
Mais alguma dúvida? Alguém deseja mais um esclarecimento? Então, vou colocar em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. É contra? Com voto contra. Não tem abstenção. Não tem abstenção na regra do Conselho Universitário. Desculpe, quem foi a favor, permaneça como estão. Contra, tinha que levantar o braço. Teve um voto contra. Ele foi voto contra. Por quê? Não entendi. Quer que refaça? Não entendi, desculpe. Por favor, os favoráveis... Não, aquilo não é só voto que é por unanimidade, não. É quem for contra se manifesta. A gente conta. Só teve um voto contrário. Não foi mal encaminhado. Querem que vote de novo? Não, gente. Não foi votado. Já foi votado. Não foi votado? Tem 2 votos? É porque conte 2 votos? O que vocês estão pedindo? Não estou entendendo. Vocês estão pedindo contagem de voto? Tá bom, desculpa então. Então, se forem contrários, levantem o braço, por favor. Contrários ao curso novo. Só os conselheiros. Conta. São contrários, não fizeram... Desculpa, por que foram contrários e não fizeram o debate antes? Vocês confundem o presidente, vocês me desculpem. Vocês deviam fazer o debate antes, porque fica confuso. Desculpa só. Não, tudo bem, está contado. Agora a favor, por favor. Os favoráveis... Não, os forem favoráveis, levante o braço, por favor. Você está contando para mim? Eu vou precisar fazer contagem, tá? Porque está confuso aqui, nós não estamos conseguindo fazer a contagem. Precisamos fazer a contagem. Então, por favor, os que forem, sem confusão, os que forem favoráveis, levantem o braço, por favor. Ela vai lá. Agora, se são contrários, por favor, levante um braço. Ela é contadora. Então, aprovado por 35 votos da Tereza. Próximo processo número 5. Processo número 5. Relator. Professor Lênin, o relator. Bom, pessoal, eu vou aqui tentar contribuir com
a colega que destacou, eu não fui o relator na CLN desse processo, né? Foi outro colega que não está presente, mas eu... Mais alto? Porque eu tenho medo de falar alto, que eu falo... Fala mais perto, melhor? Tá. Não, que é complicado, olha só, eu não sou o relator desse processo, né? É um processo de uma carta de denúncia feito por uma colega professora em relação a um outro colega de assédio moral. Tem 2 volumes e eu comecei agora com o chefe de departamento e é um processo que tem muitas idas e vindas, tem uma comissão de sindicância e após apurada uma série de questões, a comissão de sindicância pede para arquivar. A exemplo, assim, já tive outros processos da CLN e outras câmaras que eu participei e já identifiquei o tipo de conflito como ocorrido em vários outros departamentos e geralmente são coisas movidas que têm outras naturezas, né? Tem outras origens e que se consubstancia, né, num objeto, no caso, né, a denúncia a um colega específico, sendo que envolve outros problemas do departamento. E parece, então, que a comissão de sindicância, averiguando a denúncia, nada identificou em relação ao denunciado e pediu, né, o arquivamento. Então, é disso que se trata, né, dando uma leitura muito rápida e ouvindo o chefe de departamento. Né. Então, é um pedido realmente de arquivamento da sindicância e colocar ponto nesse conflito, nesse ponto do conflito, embora o outro continue, né, até porque tem outras questões e outros fóruns e outras instâncias onde ele vai se desenrolar. Então o pedido é para, né, que pare a sindicância e acabou. Não sei se me fiz explicar. Não? Quer que eu fale em português, claro, isso? Eu não quero falar. Rafael. Não, tem um conflito. Olha só, todo mundo aqui está afiliado a um departamento, né, está vinculado a um departamento, sabe que os departamentos têm conflitos, e esses conflitos muitas vezes podem ser resolvidos em reuniões, em conversas, ou eles viram processos, viram sindicâncias, viram PAD, etc, etc. É o caso. E aí, especificamente, inclusive, a professora estava recém-contratada, se não me engano, não é isso? Lene, eu posso solicitar que o chefe de departamento interromper a reunião e o chefe de departamento... Talvez seja melhor, porque eu não sou o relator, estou aqui fazendo o papel do... Não? Olha só. Não. O CUV está acatando o pedido... É um recurso da professora em relação à acusação que ela fez de estar sendo perseguida. É isso que é. Tem que abrir uma outra comissão de sindicância para discutir o mesmo assunto. É diferente. A gente não está acatando o resultado daquela comissão de sindicância. Se o CUV acatar o recurso dela, tem que abrir uma nova comissão de sindicância. É isso. Então, não estamos discutindo a carta dela. Não. Não estamos discutindo a denúncia dela. E sim, se abre ou não, se acata ou não a decisão, o recurso dela. Não, o que ela pede? O recurso dela foi indeferido. O que ela pede no recurso? Não, só a Câmara de Eleição e Normas, ao final do processo, o que ele pede? Ele opina pelo arquivamento do processo. E o que é pedido? O 24, esse aqui que começa tudo? Não.
recurso dela. É o último processo antes de ir para o CUT. Esse que é o problema, porque não tem o relator não está presente, não sou eu teria que parar aqui e analisar como eu costumo fazer. Se vocês me derem tempo, eu faço isso. Não. Não. Eu teria que ter tempo para fazer isso. Olha só, eu peço para analisar, eu posso até analisar, a gente retira de pauta e volta na próxima. Pode ser? Eu posso ficar responsável, já que o outro colega não veio, fico responsável por fazer isso e devolvo na próxima. Então está retirado de pauta. Então acabou, foi retirado de pauta. Para a próxima. Calma, só um minutinho, não pode ser retirado não. Dá um momentinho só, por favor. O presidente da LN pode. Então interromper o conselho, tá, por favor? Interromper por 5 minutos, por favor, para até eles poder falar. Está interrompido aqui. Desculpa, eu devia ter falado. Infelizmente, o relator do processo não se encontra presente, era o mesmo relator, por motivos particulares, pessoais, ele não pôde... não está ouvindo ainda, não? Ele não pôde estar presente nessa reunião também, e isso faz com que os demais membros da Câmara, que não analisaram o processo em si, mas votaram o parecer do parecerista em causa, esse processo deu origem a uma carta-denúncia de uma professora que não foi aprovada no estágio probatório. Isso houve uma comissão de sindicância, e o resultado da comissão de sindicância foi pela não aprovação da professora no estágio probatório. A Câmara de Assuntos Educacionais e Culturais e de Integração Comunitária acompanha o parecer da Câmara de Direção e Norma, que a Câmara de Direção e Norma opina pelo arquivamento do processo proposto pelo resultado da comissão de sindicância. Então, isso ou se vota o processo, o sim ou não, ou isso vai ter que voltar à origem. Para voltar à origem, nós teremos que retirar o processo de pauta. Voltar à origem porque, na realidade, o processo está findo. A comissão de sindicância já disse que não. Então está findo. O que o conselho cabe ao conselho é dizer, concordamos que o processo está findo ou não concordamos que o processo esteja findo. É colocar em votação. Agora, não há muito o que esclarecer. O processo é de 2018, são 2 volumes, e na realidade o que acontece é isso. Uma carta, denúncia, e aí na carta denúncia, dentro da carta denúncia, tem a questão de assédio moral, tem a questão de uma série de coisas. Isso foi julgado pelas câmaras. Não, eu não estou querendo retirar. Deixa eu pedir de interromper a reunião e pedir para o chefe do departamento esclarecer o processo. Tá? Quem vem? Quem é que vem? Não, você é contra você que é o processo? Não é ele.
Não, então, pode falar. Por favor, deixa o chefe do departamento esclarecer. Vou interromper a reunião. Para explicar o conflito, né? Bom, eu vou tentar explicar da maneira mais breve possível e clara o que está em questão. Trata-se, na verdade, de um processo que a professora alega um assédio moral por parte de um colega dela, que não é chefe de departamento, é o chefe de setor. A gente sabe, setor não é uma instância oficial. Que estaria, enfim, ela alega que foi perseguida por ele desde o início, que ele inclusive estaria regimentando alunos para persegui-la também. O problema é que, na verdade, isso origina de vários conflitos dela entre os alunos, entre uma turma, na verdade, mais de uma turma, que alega justamente que ela teve atitudes questionáveis em relação a eles. Houve enfim, tem todo um outro processo também, que é o processo do julgamento do estágio probatório dela, que foi recusado, não foi aprovado pelo departamento. Então, isso, na verdade, é uma tentativa de pôr em dúvida isso. Quando ela entrou com esse processo contra o colega dela, foi aberto todo o processo, foi aberta uma comissão de sindicância, que examinou os fatos, não constatou o assédio moral. Então, pediu que fosse arquivado esse processo, o processo foi arquivado, ela questionou, né, pelo que eu pude ver no processo agora, ela questionou isso foi levado de volta à comissão, que respondeu as objeções que ela fez, foi encaminhado de volta para a reitoria, de novo foi arquivado, então esse processo foi arquivado, e pelo que eu estou entendendo, porque eu também não sei por que isso veio ao CUV, ela questionou essa resolução, e a análise do relator concluiu que o processo, sim, deve ser arquivado. Então, foi isso. Quer dizer, a análise do relator indeferiu o pedido dela. Agora, isso se deve a toda uma questão de conflito com a turma. Inclusive, houve uma carta, um e-mail assinado por vários alunos, encaminhados à chefia. Isso lá em 2017, eu acho. Nem lembro qual foi a data. A chefia encaminhou essa carta para ela, para que ela falasse com os alunos e conseguisse resolver a questão. O que aconteceu é que pouco depois ela aplicou uma prova em que ela anexou, e isso está no processo, um material que consistia de pequenos resumos de reportagens de alunos que teriam entrado com ações contra professores e teriam se dado mal nessas ações. Quer dizer, o que configura para mim, claro, justamente o oposto, um assédio moral dela em relação aos alunos, ao encartar isso numa prova. Tá? Então, foi esse para mim, um dos motivos pelos quais o estágio probatório foi reprovado pelo departamento. Agora passou. Licença, gente, só para colocar, mais uma vez, reforçar aqui a importância de se ouvir o corpo discente do Instituto de Letras nesse momento. O curso de Letras da Universidade Federal Fluminense é o maior curso de Ciências Humanas desta universidade, é o segundo maior curso de toda a universidade, e este processo, que é movido contra um professor que é chefe de setor, nada mais é do que uma tentativa de deslegitimar a voz dos estudantes que foram procurar não somente o departamento, mas vieram procurar a representação estudantil. Esse processo ele já foi votado em todas as câmaras que deveria ter sido votado e foi indeferido, e a gente vê a tentativa de arquivar esse processo aqui hoje como uma forma de postergar ainda mais o sofrimento de estudantes que hoje só não se formaram ainda porque não tiveram como pegar a matéria dela. Eu não sei se vocês sabem, mas na Letras, matérias de línguas estrangeiras, elas só abrem semestre sim, semestre não. Então, o estudante que só tem como opção pegar a matéria com ela, prefere deixar a sua graduação pendurada, e até quebra de requisito teve que ser pedido, porque os estudantes se organizaram e juntos ninguém se inscreveu na matéria desta professora. Então, é muito grave se esse conselho universitário votar pelo arquivamento dessa votação aqui hoje. Retirada de pauta, perdão. Não devemos retirar esse processo de pauta, porque os estudantes estão agonizando já há muito tempo. Tem gente que está esperando se formar, que para se formar está esperando que como que diz? Está esperando que ela seja exonerada. Então, assim, por favor,
Vamos ter mais respeito com a opinião dos estudantes do Instituto de Letras, que não querem mais passar esse sofrimento de assédio moral, de ameaça. E isso é muito grave, principalmente no momento que a gente está vivendo, deixar que esse tipo de coisa aconteça. É uma questão também de permanência, de saúde mental. É uma questão muito grave. Então é muito importante que a gente vote aqui hoje, neste espaço, essa pauta. Na questão de ordem, é uma dúvida só. Não, é só em cima de uma coisa que foi falada aqui, ninguém quis faltar com respeito, não. Ninguém questionou faltar com respeito com os alunos, e aí é sério o que foi falado aqui, porque, na verdade, a gente está votando aqui, a gente tem que saber o que está votando. Então, aqui não é um trator e vota de qualquer jeito. Então, não é uma falta de respeito, é uma falta de respeito com os conselheiros a gente votar a coisa aqui sem estar esclarecido. Então, o que eu pedi é esclarecer qual é a solicitação. E se a mesa não indicar, esclarecer para a gente pode pedir para tirar de pauta, sim. Isso não é falta de respeito com aluno nenhum, com o professor e nenhum técnico administrativo. Não, calma. Não. A falta de respeito é fazer com que a gente vote sem estar esclarecido. Sim, mas calma. Eu não estou pedindo para tirar nada. Olha só, eu vou respeitar a fala de todo mundo. Vocês vão respeitar a minha? Eu estou falando em cima da última fala que foi feita aqui, de acusar a gente de falta de respeito com os discentes. Foi falado aqui, está gravado, porque a gente cogitou de tirar de pauta esse assunto. A gente aqui tem que votar sabendo o que está votando. E a única coisa... Falou assim... está gravado ali, ele gravou tudo ali, está gravando a minha fala. Então, não tem problema nenhum. Por favor. Mas a única coisa a gente tem que estar esclarecido que a gente pediu o esclarecimento. Então, e quem veio dar esclarecimento não conseguiu dar o esclarecimento e a gente está construindo isso. Agora, não tem manobra nenhuma, eu nem sei quem é essa professora, não tenho nem ideia do que está acontecendo. Agora, eu estou como conselheiro aqui, responsável em votar as coisas sabendo que estão sendo votadas. Tá? Porque já aconteceu nesse próprio conselho aqui de abrir processo contra todos os conselheiros porque votou alguma coisa que estava equivocada. Então, a gente tem que estar... Cortaram a minha fala aqui. Concluindo, professor. Não, só para concluir, certo? Ninguém aqui está faltando respeito com ninguém, a gente está trabalhando da forma que o conselho tem que trabalhar. Vamos votar. Senhor presidente, eu mantenho o meu pedido da questão de ordem para encaminhamento de votação. A conselheira quer ter resposta. Vamos ficar batendo boca? Ela é conselheira. Ela é conselheira. No momento que o CUF estava interrompido, por acaso. Não, por acaso. A fala dela foi no momento que o CUF estava interrompido. Vamos interromper então. Depois, por favor, vocês debatem isso. Vamos voltar o processo, por favor. Olha, vamos voltar o processo. Senhor presidente, há um pedido de questão de ordem para encaminhamento de votação que precede a qualquer outro tipo de discussão. Então, nós não temos a votação, mais o que discutir, porque, primeiro, vocês têm que entender que as câmaras são técnicas. As câmaras não são políticas. Elas não são políticas, não adianta. Quando você vai votar um processo desse aqui, que você não conhece nem a professora, você tem que basear nos dados que nos são informados desde o departamento. Você não tira do ar alguma coisa que possa punir uma professora com uma demissão. Então tem que ser tecnicamente, até para que você não seja sujeito a um processo administrativo. E foi assim que foi votado. Foi uma carta-denúncia, com tudo isso que foi colocado, passou em todas as câmaras técnicas do CEPEX, do Conselho de Ensino e Pesquisa, houve o apoiamento ao arquivamento do processo,
foi para as câmaras do CUV, a mesma coisa, houve o apoiamento do arquivamento do processo e é muito claro o relatório devido à quantidade de provas que foram colocadas, fora aquelas que foram dadas à viva voz aqui, a Câmara de Legislação e Normas opina pelo arquivamento do processo proposto pela Comissão de Sindicância. A Comissão de Sindicância é que propôs o arquivamento do processo. Não foi o departamento, não foi um professor ou uma professora, foi a própria Comissão de Sindicância. Então eu faço o encaminhamento pela aprovação do arquivamento do processo, aprovação do parecer das câmaras técnicas do CEPEX e do CUV. Solicitaria que colocasse a votação. Por favor, professora Silvia. Tem que vir aqui. Não, nada a ver com estágio probatório. É isso, é isso. Você fala no microfone. Quer falar aqui? Interna. Todos esclarecidos, posso colocar em votação? Então, agora vou pedir para levantar o braço. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, por favor, levantem o braço. Conta. Juliana. Cadê Juliana para contar? Tá bom. Tá bom, tá legal. Então, por favor, os foram contrários, então, agora, por favor, os contrários. Os contrários do parecer do relator. Então, aprovado o parecer do relator pelo arquivamento do processo. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos. Eu vou atender o pessoal de campus agora, tá? Por favor. Obrigado. Boa tarde.